Os insetos têm cerca de 398 milhões de anos de evolução em vantagem aos humanos. Mas ainda assim, a gente tenta subjugar a existência deles. Esse desrespeito aos ciclos da natureza é que provoca o desequilíbrio dos ecossistemas. Usar venenos para eliminar insetos, por exemplo, só faz aumentar as pragas na agricultura, num processo que se retroalimenta. Foi a partir desse argumento que um estudante brasileiro do interior paulista revolucionou a cultura brasileira. No começo da década de 70, Adilson Pascoal se candidatou a um doutorado nos Estados Unidos. A bolsa era um convênio entre universidades americanas e brasileiras, que buscavam disseminar a Revolução Verde, um pacote tecnológico baseado em monocultura, pesticidas e sementes transgênicas. Mas a proposta não seduziu Pascoal. Pelo contrário, foi ele quem criou, há 46 anos, o termo agrotóxico, um contraponto a termos mais genéricos, como defensivos agrícolas e pesticidas, que, segundo Pascoal, mascaram a verdadeira natureza destrutiva dessas tecnologias. Uma das bases do pensamento dele é o que Ana Primavesi mostrou, que a terra não é simplesmente um suporte, e sim algo vivo, um meio biológico. A agroecologia, então, propõe a plantação de mudas, que mantém esse ecossistema e a rotação de culturas para que o solo não se desgaste. Em novembro, a agroecologia sofreu duras perdas. A morte do agrônomo Adilson Pascoal no dia 16 e a aprovação da PL do veneno no Senado na última terça-feira, dia 28 de novembro. Com o voto contrário da senadora Zenaide Maia, aprovada a redação final, a matéria vai à sanção presidencial, sendo feita a devida comunicação à Câmara das senhoras e senhores deputados. Numa versão anterior, o projeto chegou a propor não usar a palavra agrotóxico, que é adotado como a nomenclatura correta para definir esses produtos desde 1989 e por lei federal. Se esse projeto valorizasse a ciência e a saúde humana, o Instituto Nacional do Câncer seria a favor dele. O Ministério Público apoiaria o projeto. Ocorre que esse projeto ele é contrário à ciência e é contrário à saúde humana. Esse projeto vai permitir que se coloque mais veneno no prato dos brasileiros. E tanto isso é verdade que querem esconder o nome dos produtos que esse projeto quer liberar. O texto passou por uma revisão, mas ainda assim é perigoso. Algumas das organizações que se colocaram contra a aprovação. Tá aqui, ó, Fiocruz, uma das maiores, uma das principais instituições de saúde, de pesquisa e de saúde do país, né? Vai dizer, ó, o PL do veneno traz um conceito de risco à saúde que permite registro de agrotóxicos que provocam câncer. É só isso. Então, pode registrar essas coisas aí que vão causar câncer em quem comer e que vão ser jogadas e espirradas em cima da comida. É basicamente isso. Facilita a liberação de diversos agrotóxicos e, por isso, ameaça a nossa saúde e a estabilidade da nossa fauna e flora. Sexta-feira, dia 1º de dezembro de 2023. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varelli, esse é o Videocast em Detalhes. E aqui sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje a gente vai falar sobre a chamada pele do veneno. Eu vou conversar com a Mariana Campos, que é porta-voz do Greenpeace Brasil e coordenadora da campanha de agroecologia. Mariana, muito obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vinda aqui ao ICL em Detalhes. Obrigada, Gabriela. Muito boa tarde, bom dia, né? Quem for ouvir fora do tempo, muito obrigada. Até boa noite, né? Porque é podcast. Exatamente, é atemporal, né? Nesse sentido. Então, agradeço aí pelo convite. Eu que agradeço a vocês por aceitarem, enfim, convite para a gente poder explicar o que é essa pele do veneno, que foi aprovada meio que do nada, né? As pessoas ficaram com essa impressão. Vou explicar rapidamente para deixar você aprofundar aqui, mas a ideia do PL é facilitar, né, para o agronegócio conseguir a aprovação de agrotóxicos novos. E é uma PL bastante antiga, né? Ela é de 2009, já estava tramitando há bastante tempo. De repente, todo mundo ficou com a impressão de que, do nada, ela teve uma votação acachapante. O regime de urgência foi aprovado, inclusive, pela Comissão de Meio Ambiente do Senado, a pedido da senadora Tereza Cristina. Então, eu queria primeiro perguntar o que é, na verdade, esse PL, porque estão usando termos muito mais amenos para falar a respeito dele. E aqui eu faço questão de reforçar a chamada, né, de PL do veneno. Então, que vocês
explicasse um pouco esse projeto e também por que ele tramitou de repente tão rapidamente. Isso, Gabriela. Com muita tristeza mesmo que a sociedade civil, né, o Greenpeace se colocando aí também como representação da sociedade, que a gente viu que esse projeto de lei foi aprovado numa semana em que começa a maior conferência do clima, que está acontecendo nesse momento, com a presença inclusive de representantes do governo, representantes do Congresso, esses mesmos parlamentares que acabaram defendendo a aprovação desse projeto de lei. É um projeto de lei que vem tramitando, na verdade, desde 1999, mas o entendimento que eu tenho, que a gente tem, é que de lá para cá, muita conversa aconteceu no sentido de um olhar para a função dos agrotóxicos, né, que vem lá desde a Revolução Verde, que aí defendia-se que precisava de agrotóxico para produzir alimentos em larga escala, e hoje as discussões atualizadas, o que a gente chama de fato, o que é moderno, é a gente fazer uma transição para uma alimentação sem veneno, porque cada vez mais a gente está entendendo e está se comprovando cientificamente que agrotóxicos causam muito mal ao meio ambiente e à saúde pública. Então, retomando um pouco da sua pergunta, foi com muita tristeza e até um pouco de vergonha no sentido nacional que a gente se deparou com a finalização dessa tramitação. Depois de tantos anos a gente lutando contra isso, né? Porque no fim do ano passado ela passou pela Câmara dos Deputados e esse ano a gente vinha ali tentando articular com os senadores e senadoras para que esse projeto fosse, na verdade, engavetado. Porque a gente não precisa de uma lei que modernize agrotóxicos, né? Até porque muitas dessas substâncias que vêm sendo defendidas, não necessariamente elas são novas, né? Tem se aprovado aí substâncias antigas. Então, sob esse pretexto, essa falsa ideia de modernização. Mas o que a gente entende é que modernização mesmo é a transição para práticas agroecológicas. Perfeito. Quando eu falo que foi uma votação acachapante, é porque foi só um voto contrário. Então, é realmente muito alarmante, né, Mariana? E eu queria te perguntar quais são os principais problemas, doenças que esses agrotóxicos podem causar, né? Principalmente os especialistas denunciam a respeito do câncer, mas eu queria que você explicasse um pouco de que maneira eles podem agredir a saúde de quem consome esses alimentos. Sim, é interessante falar que, né, você mencionou, Gabriela, que foi uma votação simbólica e não é coincidência de que o único voto simbólico ao contrário foi da senadora Zenaide Maia, que é ligada justamente a questões de saúde pública. Então ela sabe, ela entende desse assunto. Então, cada vez mais o uso de agrotóxicos, por exemplo, o glifosato, que é a substância mais usada na agricultura brasileira, e outras substâncias como o fipronil, própria acefato, atrazina, elas estão cada vez mais vinculadas à contaminação do meio ambiente, mas também à saúde pública. Então já estão sendo associadas a doenças como câncer, malformação fetal, mal de Parkinson, distúrbios hormonais. Então a gente está falando de problemas muito sérios, né? Não é uma alergia que você dá e passa uma pomada e tudo bem. E aí também tem uma diferença, que eu acho que isso que as pessoas acabam minimizando o efeito do agrotóxico, é que muitas dessas substâncias elas provocam uma contaminação crônica ou aguda. Então não necessariamente ela vai ter, né, o agricultor do campo, por exemplo, vai ter a apresentação desses sintomas imediatamente. Então muitas vezes é difícil você até provar que aquela contaminação, aquela doença que você desenvolve vem de um agrotóxico, mas está cada vez mais falado, né, na academia, na ciência, de que essa associação está de fato sendo comprovada. Então esse é um alerta muito grande para a gente. A Fundação Oswaldo Cruz, inclusive, diz que não existe um nível aceitável para o consumo dessas substâncias que podem provocar câncer e outras doenças também. Mas como você citou o glifosato, Mariana, eu acho que vale a pena dizer aqui que na Europa é permitido usar até 2 quilos de glifosato por hectare e a média brasileira fica entre 5 e 9 quilos. Então o Brasil libera uma quantidade até 5.000 vezes maior do que na Europa, o que prova que aqui no Brasil é um libera geral, né? Uma permissividade da lei brasileira em relação aos agrotóxicos, e esse projeto vai ainda mais nesse sentido da permissividade. E aí eu te pergunto também a respeito de aspectos desse texto que são preocupantes ou que eram mais preocupantes do que, no caso, ele acabou sendo aprovado. Porque o Fabiano Contarato, né, o parlamentar que também retirou do trecho termos que eles tentavam usar para amenizar. Então, por exemplo, defensivos agrícolas,
agrícolas, que eles queriam que não fosse trocado por agrotóxicos, né? É um aspecto bastante importante. Também um outro aspecto do texto que era chamado de anuência tácita, que tem a ver com uma aprovação da Anvisa, caso não houvesse uma resposta em até 30 dias. E a gente está falando aqui de ciência, né? De pesquisa. Então, o que seria isso e quais são os aspectos talvez mais preocupantes do texto que você acredita que foram aprovados ainda assim? Isso é bem importante, porque primeiro eu acho que cabe aqui também, né? A gente critica, mas também a gente sabe reconhecer. A gente reconhece o esforço que o senador Fabiano Contarato fez ao longo desse ano para poder articular em um texto que veio muito ruim, votado no ano passado da Câmara dos Deputados, então de fato ele conseguiu algumas melhorias. Infelizmente, essas melhorias não são suficientes para que a gente defenda, que a gente fale, ok, dá para a gente conviver com essa nova legislação, né, caso o presidente Lula mais para frente não vete esse projeto. Dentre os aspectos que a gente considera mais graves é o próprio fato de que a lei atual, que foi consolidada em 1989, ela já proíbe de cara, ela já veda toda e qualquer possibilidade de circulação de agrotóxicos que hoje estejam comprovadamente associados a doenças, conforme eu falei, né, na pergunta anterior. Esse aspecto, ele sai do texto e não teria como os senadores colocarem ele de volta porque ele já entrou ali na versão da Câmara dos Deputados, ou seja, tem todo um processo ali de tramitação que acabou inviabilizando o Contarato melhorar esse aspecto, que senão teria que redigir um novo texto, enfim, tem uma parte mais técnica da coisa, mas eu acho, Gabriela, que o importante é mencionar aqui que isso é fatal. Esse aspecto de você permitir, de alguma maneira, a entrada, a liberação e autorização de substâncias que podem causar câncer nas pessoas, isso já é um aspecto fatal do texto e a gente não tem como defender isso, a gente condena. O senador Contarato, ele argumenta de que ele colocou na medida do possível ali aquele aspecto de risco aceitável, risco inaceitável, mas o que é um risco aceitável e inaceitável? Se alguém está entrando em risco, né, de contaminação, a gente já não aceita. E os parâmetros que ele defende, que ele coloca, baseado ali em base de dados internacionais, muitas vezes não são adequados para a realidade brasileira. Um exemplo, a mistura de agrotóxicos, que é o que a gente chama de efeito coquetel. Então eu sei que o glifosato pode causar determinado mal, ou eu sei que determinada substância está ali dentro do nível permitido, né? Mas e a mistura de uma substância com a outra? Isso não está profundamente estudado ainda. Então isso pode ter um aspecto gravíssimo aí para a saúde da população e para a contaminação do meio ambiente, do solo, do ar e da água. Então esses aspectos precisariam ser levados em conta e por isso que a gente defende o engavetamento. Agora, né, já foi votado, já é tarde demais, mas agora, a partir de agora, Gabriela, a gente vai defender que o presidente Lula vete esse projeto na íntegra. Eu faço duas perguntas aqui para você, Mariana, porque eu acho muito importante a gente ressaltar que é um risco à saúde da população, das populações, né, mas também um risco ao meio ambiente, como você disse, rios, né, populações de animais, enfim, de seres vivos, né, que podem ser afetados por esses agrotóxicos, venenos que são jogados nesses alimentos. Agora, o presidente Lula, ele ainda pode vetar. Como é que vai ser esse diálogo? Vocês no Greenpeace têm articulado algo nesse sentido já? Como que vocês estão se preparando para tentar dialogar com o governo federal para que eles vetem esse PL? Sim, essa etapa vai ser importante porque o presidente Lula tem 15 dias úteis para fazer os vetos, né, ou assinar a lei, promulgar a lei. Então a gente está se articulando como organização, né, organizações da sociedade civil, vinculada a movimentos do campo e a academia, né, os pesquisadores, para orientar, né, para direcionar esse pedido ao presidente Lula, que já começou essa movimentação, a gente não pode perder tempo mesmo. Então a gente agora está elencando os principais aspectos, mas o pedido mesmo é para que ele vete integralmente esse projeto de lei que é muito danoso. Então acho que tem essa preocupação aí, a gente tem pouco tempo para fazer essa campanha, mas o pedido já segue, a gente já está se mobilizando internamente junto a ministros, né? A gente quer conversar com a ministra da Saúde, a ministra do Meio Ambiente, que está nesse momento na COP. Então é importante que essas pessoas do Ministério fiquem envolvidas na conversa. E eu chamo a atenção para o fato de que o Paulo Teixeira, o ministro Paulo Teixeira do Ministério do Desenvolvimento Agrário, ele tem se empenhado bastante em colocar de volta políticas que até então estavam abandonadas, mas de acelerar a transição para uma agricultura de base ecológica sem veneno. Então, alguns dias atrás a gente teve o Congresso Brasileiro de Agroecologia no Rio de Janeiro, eu estive lá participando ativamente e foi anunciado o retorno do Pronara,
Olha que coisa. No mesmo dia, o Pronara, deixa eu só explicar então, né? O Pronara é o Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos, que é um programa importantíssimo para justamente os agricultores familiares poderem contar com subsídios, né? E ajuda, apoio técnico para que comecem a produzir sem veneno, para aqueles que ainda produzem com veneno. E aí, na mesma semana, o projeto de lei, né, que a gente está condenando aqui, foi votado na CMA, na Comissão de Meio Ambiente, e essa semana agora ele finalmente finalizou a tramitação no Congresso. Então, perceba que é contraditório, né? A gente não pode ter 2 pesos e 2 medidas, 2 prioridades que se chocam. Então, esse é o nosso pedido para o governo federal, para vetar integralmente esse projeto. Inclusive, algumas reportagens foram feitas no início desse ano dizendo que a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, não teria como impedir esse projeto, né? E que até o Ministério da Agricultura, que é representado pelo ministro Carlos Fávaro, teria um apoio da pasta para ser aprovado com algumas mudanças na versão final. Quer dizer, eles queriam um acordo entre ambientalistas e o agro, se é que isso é possível, né? Vocês têm dialogado, eu pergunto, né, também, você citou a ministra Marina Silva, com o ministro da Agricultura também. Vocês estão vendo isso com preocupação, Mariana? Olha, Gabriela, o próprio fato desse projeto ter sido aprovado de maneira tão rápida no governo Lula, né, no retorno do governo Lula e o fato de ter sido uma votação simbólica no Senado, ou seja, eles nem se deram ao trabalho de discutir ponto a ponto, que é o que a gente está discutindo hoje nesse programa. Então, o próprio fato disso ter acontecido já mostra que existe um acordo ali com a bancada ruralista, que é a bancada do câncer, por, né, defender um projeto de lei como esse. A própria senadora Tereza Cristina vinha ali articulando toda essa negociação. Então, isso já é um sintoma, isso já é né, uma manifestação da vontade ali do governo de se entender com a bancada ruralista. Se isso fosse em prol do bem-estar da população, eu não estaria aqui condenando esse projeto, mas infelizmente não é, então é por isso que a gente está criticando ele. Então agora, né, para responder também a sua pergunta, sim, nos interessa sobremaneira entrar em contato, ter esse diálogo com o governo federal para que a gente possa pelo menos tentar frear ali no executivo essa proposta. E você acredita que, assim, pela sua experiência também, dialogando com o governo federal e sabendo que tem sido feito acordos, inclusive com o Centrão, agora com a bancada ruralista, você acredita que o presidente Lula pode vetar? Como que você está avaliando isso? Queria saber da sua experiência mesmo, vindo há tantos anos, né, lutando em defesa do meio ambiente e sabendo que a gente teve tantos retrocessos no governo Bolsonaro. Inclusive, a Tereza Cristina foi ministra da Agricultura do governo Bolsonaro. Acho que eu não ressaltei aqui, mas é importante que a gente diga isso. Olha, a briga é difícil, mas a gente precisa tentar, né? Porque lutar é imperativo nesse país. E é o que você está falando, a gente passou pelo menos os últimos 4 anos tentando segurar aí a boiada, né? Para usar as palavras de um certo ministro antiambiental. Então não é agora, não deveria ser agora que a gente sofreria os maiores impactos. E você está mencionando o presidente Lula, ele está justamente ali, né, na maior conferência climática do mundo, defendendo com a ministra Marina Silva, que é uma pessoa que a gente respeita muito, uma agenda verde. E que bom que eles estão lá na COP defendendo uma agenda verde. O que eu chamo a atenção é essa preocupação do governo não entrar numa contradição. No momento em que a gente está discutindo ali a mitigação das mudanças climáticas, como que a gente diminui as nossas emissões, aprovar um projeto como esse traz uma contradição no sentido de que você está ali, de alguma maneira, priorizando uma agricultura tóxica, uma agricultura insustentável, que os próprios agricultores, os grandes agricultores do Brasil, não vão conseguir seguir com a sua produção se a gente continuar dessa maneira. Então, a mensagem que eu passo é: não vamos entrar numa contradição, vamos de fato reduzir os agrotóxicos, vamos incentivar a agricultura familiar agroecológica, porque ela, eu gosto de brincar, ela é a solução para os nossos pepinos, né? Então, eu tô confiante de que a gente vai conseguir esse diálogo. Isso é muito importante que você traz, e aí para fechar a nossa conversa, porque a narrativa do agro dá a entender que é ou utilizar os agrotóxicos na produção, ou então não tem outro caminho, né? Como se ou é isso ou a fome, porque é necessária a produção em larga escala. E é uma falácia, né? Existem alternativas, a gente sabe disso, mas eu acho que falta difundir essa informação. Então, que o MST é o principal produtor de arroz orgânico da América Latina, muita gente ainda não sabe, então a gente sempre bate nessa tecla, mas eu queria te ouvir quais são essas alternativas que hoje esses grandes produtores e ruralistas tentam justamente esconder. Eu adorei que você colocou no plural, porque
porque a agroecologia, eu falo muito isso, não é uma agroecologia, são várias agroecologias, porque são os saberes de populações indígenas, quilombolas, populações ribeirinhas, todas essas populações e comunidades, povos e comunidades tradicionais que já vêm trazendo esses saberes ancestrais, essas práticas aí centenárias, milenárias, que trazem a solução para uma produção de alimentos. Então, você citou a fome. É curioso porque justamente num momento, né, numa década, pelo menos nas últimas décadas, em que o agronegócio, esse modelo de produção insustentável, vem recebendo subsídios e incentivos do governo, você olha para os dados, o Brasil voltou para o mapa da fome nos últimos anos. São 33 milhões de pessoas, pelo menos, em situação de fome no país. Então, isso já responde de que o agronegócio não é a solução. Então, eu acho que a gente precisa, de fato, olhar para essas práticas da agroecologia e incentivar. Eu gosto de trazer também um aspecto de que o modelo que a gente escolhe para a produção de alimentos, por si só, não é ele que vai dizer, né, se dá ou não dá. E são as escolhas políticas e econômicas que vão dizer se essas práticas agroecológicas ou qualquer outro modelo que a gente escolha vão conseguir alimentar a população. Então, ele depende de um modelo de produção de alimentos, mas também como esses alimentos são distribuídos, como eles são produzidos, conforme a gente está falando aqui, mas como eles vão ser distribuídos e como vai garantir o acesso para que todo mundo mate a fome, né? Todo mundo consiga se alimentar de uma forma saudável e sustentável e com comida de verdade, porque também não adianta entregar ultraprocessado, porque isso não alimenta, isso não garante a segurança alimentar da população. Então, em resumo, é isso, assim, são as escolhas políticas e econômicas que vão garantir o acesso aos alimentos saudáveis para a população, e não necessariamente um ou outro modelo de produção. E que precisa de um incentivo também, né? Exatamente. E precisa do incentivo que hoje é só o agronegócio que recebe, né? Enfim, e um grande lobby, né? A grande mídia ainda fazendo muita propaganda em relação a isso. O Agrepop a gente tá cansado de saber. Mas eu quero te agradecer muito. A Mariana Campos é porta-voz do Greenpeace Brasil, coordenadora da campanha de agroecologia. Seja sempre muito bem-vinda aqui. Obrigada por esclarecer, né? E explicar por que a gente tem que se preocupar tanto em relação a essa pele do veneno e ficar muito vigilante agora pro que vai acontecer. E se o presidente Lula vai vetar, a gente vai continuar acompanhando. Um grande abraço. Obrigada, Gabriela. Eu que agradeço o convite e a gente segue na luta. Com certeza. Até uma próxima, Mariana. O Videocast em Detalhes fica por aqui. O próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã, ao vivo no YouTube, por onde você acompanha toda a programação do ICL Notícias. Eu também lembro a você que a gente tá num momento muito importante aqui do ICL, porque no dia 17 de dezembro, que é um domingo, às 8 horas da noite, a gente vai ter uma aula importantíssima, muito especial pra gente, porque o artista e filósofo das ruas, o Eduardo Marinho, vai apresentar para a nossa comunidade um encontro, uma filosofia da história dele. O Edu Marinho, ele era filho de militar, estudante de direito, chegou a ser bancário concursado, inclusive, mas ele largou tudo para viver nas ruas e para ter o contato com as pessoas. E assim, ele tem uma filosofia, um sentido mais profundo de vida que ele vai dividir junto com a gente aqui. Esse encontro vai acontecer, então, ao vivo, online, no dia 17 de dezembro, às 8 horas, um domingo, eu reforço, mas para você garantir a sua participação, você tem que se inscrever. Então, você se inscreve e garante a sua vaga em icl.com.br/indetalhes. Muito obrigada a você que me acompanhou até aqui, um abraço e até segunda-feira. Eu, Gabriela Varela, faço a apresentação e a coordenação do Videocast em Detalhes. O roteiro é feito por mim e pela Ana Carolina Navarro. A direção técnica de gravação é de Guilherme Bessa, Bianca Pasquim e Caio Marinato. A coordenação de transmissão é de Malu Pessoa, Leonardo Salles e Giovanni Nino. A operação de áudio é de Igor Santana e Denis Williams. A direção de imagem do Gabriel Vento. A produção é da Elô Macrini. A vinheta original é de Caio Marinato. A edição de áudio e sonorização são de César Degani. A direção de mídias sociais é de Joema Martins. E a direção de arte é de Stella Spironelli. A coordenação de artes gráficas de Isabela Chiara. A direção de programação é de Maurício Arruda. E a produção executiva de Eduardo Moreira e Rafael Donatiello. Este episódio usou áudios da TV Senado, Meteoro Brasil, Brasil de Fato e UOL News